Olá, turma, bom dia. Nós vamos aqui para a nossa segunda aula da sequência número 4, a segunda videoaula da sequência número 4. Atividade que está prevista para o dia 1º de abril. Aí já viramos o mês, já essa atividade é para o mês de abril. Ok? Para essa atividade aqui, ou melhor, para esta data, nós temos atividade de matemática programada. Tá? Atividade de matemática, nós apresentamos primeiro para vocês lá os sólidos geométricos, né? Dá uma relembrada aí sobre os sólidos geométricos. E aqui a gente apresenta dois, né? O prisma e a pirâmide, para falar um pouco sobre a diferença entre o prisma e a pirâmide. Tá? Então, os prismas, eles são poliedros que possuem duas bases que são polígonos iguais. Tá? Ou seja, ou a base de cima ou a de baixo, né, elas serão iguais, elas, né, uma de frente com a outra igual, ou as bases das laterais. Né? Vai ter duas bases em lados opostos que serão iguais. Aí é um prisma. Esse prisma ele pode ter a base retangular, né, pode ter a base quadrada, pode ter a base no formato de triângulo, né, triangular, hexagonal, pode ser qualquer forma geométrica essas bases, tá bom? E temos a pirâmide. Né? A pirâmide ele é um poliedro que tem por base um polígono qualquer e por faces laterais formadas em triângulo. Então, no caso da pirâmide, ela não tem duas bases como tem o prisma. A pirâmide vai ter uma base só. Tá? No caso desse exemplo, né, a base aqui tem a forma de um triângulo. Mas a pirâmide ela pode ter a sua base em formato de quadrado, de hexágono, de octágono. Depende da quantidade de laterais, né, de faces laterais que essa pirâmide vai ter. Tá? As pirâmides que nós conhecemos, por exemplo, né, que são os monumentos que a gente costuma ver, por exemplo, aí pelo mundo, elas costumam ter como base um quadrado. Né? Essa pirâmide da foto aqui, ela tem como base um triângulo. Okay? E essa foto aqui, apesar de estar escrito prisma, essa imagem aqui ela parece mais com um cubo. Depende da forma que foi editada a imagem para colocar na atividade, ela ficou mais parecida com um cubo ao invés de ser um prisma. Tá bom? Mas para você pensar no prisma, por exemplo, lembra lá da caixinha de chocolate, né? Lembra da caixinha de creme dental. Essas caixas elas têm forma de um prisma. Né? Tá? Aqui nós colocamos também, né, mais algumas informações sobre os sólidos geométricos, falando do poliedro. E aqui eu não estou falando só do prisma e só da pirâmide. Aqui eu tenho o cubo, aí eu tenho aqui ó, um prisma cuja base é hexagonal, as bases, né? Ou seja, essa face aqui, ela tem seis lados, né? Por quê? Porque ela tem 6 faces além das bases. Aí nós temos aqui uma pirâmide cuja base é um quadrado. Aqui nós temos um prisma, né, cuja base é triangular, tá? A base no topo. A pirâmide aqui com base um pentágono, quer dizer que ela tem 5 lados. Uma pirâmide cuja base é um triângulo, parecido com a primeira imagem aqui. Tá? Aqui nós temos um prisma cujas bases são hexágonos, né? Tem um hexágono aqui e aqui. E um prisma cujas bases elas têm formato de quadrado. Tá? Esse aqui não é um prisma, esse é um cubo. Tá bom? Esses são sólidos geométricos conhecidos como poliedros. Poliedros são aqueles sólidos cujos todas as faces são planas, são retas. Tá bom? Se tiver uma face que não for plana, que ela for arredondada, aí nós chamamos de corpo redondo. É o caso da esfera, por exemplo, e do cilindro. Eles não estão aqui nessa atividade. Nessa atividade, só os poliedros apenas. Tá? E aí, com base nessa explicação, vem essa atividade aqui. Ó. Enquanto Luísa acompanhava a sua família nas compras, então a família de Luísa foi lá no mercado fazer compras. Enquanto a compra acontecia, ela observou que algumas embalagens, né, e formatos de alguns alimentos têm formas de prisma e pirâmide. Ajuda a classificar. Então aqui nós temos um queijo. Ó, o queijo ele tem o formato de uma pirâmide ou de um prisma. Temos aqui a caixa, né, essa caixa de leite de amêndoas, né, tem forma de prisma ou de pirâmide. A melancia, forma de prisma ou pirâmide. No caso da melancia, ela não seria exatamente um poliedro, porque a base dela aqui é a parte arredondada da melancia, né?
Mas a função do exercício é você falar se é prisma ou se é uma pirâmide. Então você ignora o fato de ela ter lá aquela base arredondada. E temos aqui uma caixa de chocolate também. Você vai escrever para mim se é prisma ou se é pirâmide. Ok? Depois nós partimos para a língua portuguesa. Língua portuguesa, nós temos lá as questões daquele texto apresentado na primeira aula. Lá na primeira aula, nós fizemos a leitura do texto sobre alimentação saudável. E tinha uma segunda parte lá que era alimentos e nutrientes. Então aqui nós temos uma atividade que são questões em cima da primeira parte do texto, alimentação saudável. De acordo com o texto, aqui não tem esse o, tá? De acordo com o texto, alimentação saudável, responda em seu caderno. Então, perguntinha 1. Ter uma alimentação saudável significa comer bastante? Mas tem que ler o texto para saber como é que responde isso. 2. Quais são os problemas de uma alimentação inadequada? Uma alimentação inadequada quer dizer uma alimentação de forma errada. Então, se alimentar de forma errada traz quais problemas? É o que você vai responder no exercício 2. Exercício 3. Qual a importância de uma alimentação saudável? 4. Você tem uma alimentação saudável? O que você costuma comer em sua casa? E questão 5. O que são nutrientes? Então, 5 perguntinhas lá relacionadas ao textinho da primeira aula nossa lá, aula da quarta-feira. Ok? E é isso, tá? Essa é a atividade que vocês têm programada para esta data. Se tiver dúvida, eu estou à disposição de vocês lá das 7 da manhã ao meio-dia para auxiliá-los tirando dúvidas. Ok? Tenham um bom dia e fiquem com Deus. Tchau, tchau.